para começar, vamos tricotar um pouquinho, né? Um pouquinho na Hora da Fofoca. Venha, linda. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde, bem com Leão. Boa vocês? tarde, Tudo gente. maravilha. Tudo Que certo? delícia, tudo ótimo. Tudo certo. Por aqui tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Por aqui tá tudo certo, tudo ótimo. Mas Muita na fofoca. vida dos famosos... É, então, muita fofoca é o que gostamos. Muita Menina, que fofoca. começo de ano é esse? Não é? É só treta, né? Nossa Senhora. Normalmente no começo do ano a gente fala de viagens, né? Mostra look de ano novo. Esse ano não. Não, esse ano é só Começou com treta, com aquele foie grosso. É verdade. E a gente continua com a novela, né? A novela não acabou e ela está garantida basicamente que um capítulo novo por dia. Porque na segunda-feira tinha um novo, ontem tinha um novo e hoje nós temos mais um novo. Ontem, basicamente, na primeira entrada da fofoca, foi o dia da Luana Piovani. Certo? E Só hoje ela será falou, o né? dia de Pedro Basicamente. Scooby. Hoje é o dia dele. Por quê? Pedro Scooby decidiu se manifestar nas redes sociais logo após Luana Piovani fazer aquele vídeo que tem cerca de 10 minutos e que ontem nós mostramos quase que o vídeo inteiro aqui para todo mundo acompanhar e também ver como que está essa história toda com relação à pensão. Só que, ao invés de Pedro Scooby colocar a sua cara em um vídeo, ele decidiu se manifestar através de textos que foram publicados nas redes sociais do próprio. E ele começa a publicação dizendo o seguinte: diante de tudo que vem acontecendo, de todos os ataques que vem recebendo, achei importante fazer esse post para esclarecer essas questões e não permitir que mais inverdades sejam replicadas sobre mim e minha vida com meus filhos. Sigo querendo resolver de forma legal e amigável. Então ele começou nas redes sociais com este texto. E Deve ele ter sido dividiu um em texto tópicos. muito revisado, né, Tutu? É, assim, muito é, organizado, amparado legalmente. Existe uma diferença muito grande entre você colocar o seu... E não é no sentido de quem é melhor, quem é pior, tá, gente? Sim. São escolhas de como se contar essa história toda. A Luana, a escolha dela é colocar o rosto dela. E ela abre a câmera e coloca lá pra gravar E fala. Despeja. E fala. O que estiver sentindo do jeito que for. né? Exatamente. O Pedro Scooby, nós acompanhamos ele no BBB e nós sabemos que, de fato, ele não é uma pessoa muito bem articulada. Então, a opção dele foi se pronunciar através de textos nas redes sociais, para, é claro, também no sentido de facilitar e não ter a probabilidade de uma interpretação errada, de algo, né, ser dito de forma equivocada. Então é mais seguro, de certa forma. É. Errado Já tá ele não amparado, está, né? pelo Não, não advogado, tá. né? Não tá. Ele decidiu de uma forma mais segura Sim. pra ele também, claro, e é a vida dele, então ele tem que fazer o que é melhor pra ele. E dessa forma ele decidiu em alguns tópicos ali pra falar e rebater justamente os argumentos ditos por Luana Piovani. O primeiro tópico que ele colocou, gente, foi a pensão. E ele fala o seguinte com relação a isso. A guarda das crianças sempre foi compartilhada, portanto, nesse formato, sempre existiu um acordo de divisão das despesas das crianças. Agora que voltei a morar temporariamente no Brasil, tenho a intenção de fazer este acordo legalmente. Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos. Eu tenho até o dia 8/1 para esse pagamento, porém já adiantei no dia 2/1 70% em cima do valor estipulado por ela. Ou seja, ele está falando que, com relação ao questionamento que a Luana fez, de que não pagou algumas questões específicas, ele argumenta que, na verdade, ele pagou uma parte da pensão e que ele ainda vai pagar a outra. Então aqui eu acredito que o que ele está tentando rebater é justamente os pontos que a Luana colocou de que, agora não tem mais transporte para o meu filho, a pessoa que vem cozinhar aqui para o meu filho, Ele não para está os meus filhos, atrasado aliás. ainda nesse pagamento. E ele também Isso. levantou um ponto que nós falamos ontem, né? Se era um verdade. acordo legal ou não. Então, aparentemente, era só um acordo verbal. Não era algo Agora, que estava, perante a né? justiça. E ele põe perante até a uma justiça. data, né? Ele fala que até dia 8 ele vai dar, É, o que eu né? acabei de ler, ó. Tem até o dia 8/1 para esse pagamento. Isso. Só que ainda assim, eu acho que dentro de tudo, né, se for pra gente analisar, ele fala do pagamento e da porcentagem. Mas, se for pra dizer do descritivo da coisa, e tudo bem, é um direito dele não querer falar, pode ser, né, dessa forma, ele não entra em pormenores para negar a informação de que ele não está pagando essa questão do transporte, que ele não está pagando tudo que ela falou, né, da ele não cozinheira. esmiuça, né? Ele não esmiuça, no sentido do quê?
70% do que exatamente? Porque o que ela colocou é que ele não quer pagar alguns itens específicos que antes era dividido entre os dois. Que talvez seja esses 30% que ele não pagou. Isso. Aí é aquela coisa, pode ser esses 30 ou não, porque como ele não falou em pormenores, pode ser, na verdade, o outro valor que ele já reajustou. Ele dá a entender que é o valor todo, né? Isso. Que é a pensão. Ele que dá a sempre entender foi. dessa forma. Ele dá a entender dessa forma. Pois bem, ele segue dizendo, estou tentando contato com a Luana para formalizar tudo quanto antes. Porém, a Luana tem se recusado a atender minhas ligações e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica com a advogada, o que dificulta o processo. Poderíamos resolver isso de forma civilizada, é o que venho tentando fazer. Segue o print da conversa que ela expôs pela metade. E aí, na sequência, ele colocou a conversa que vocês leram ontem, Isso, que a tia leu aqui pra vocês. Gente. Vocês dava pra perceber que, de fato, tinha alguns trechos que não estavam na sua totalidade, que tinha uma parte cortada e tudo mais. E aí o Pedro Scooby decidiu, então, expor também esses prints, mas da forma total dele, colocando tanto o lado dele quanto o lado da Piovani. E aí, nas redes sociais está uma divisão, basicamente, de algumas pessoas achando que esses prints só provam como Luana está certa, e outras pessoas falando que, na verdade, só provam como é o Scooby que está certo. Virou Então uma vamos guerra, gente. ler e queremos a sua opinião. Virou uma guerra nas Gazeta redes sociais. Mulheres, né? No nosso Também, arroba. também. Então vamos lá, o print começa com ele falando, Luana, bom dia, você quer conversar? E aí ele acaba errando aqui na digitação, ele fala civilizadamente, né, de uma conversa civilizada. Você não respondeu o e-mail e nem quis conversar com a advogada. E ela rebate, respondi pra você e não fui procurada pela advogada. E pergunta, o que é conversar civilizadamente? Vai me pagar o que falta dos 50% das despesas das crianças ou vai continuar devendo na praça? Seria isso, tá? Quero falar com as crianças hoje, me fala que horas eu ligo. E ele responde, você respondeu quando? Eu volto da maternidade 1h da tarde. E aí ela mostra a parte do e-mail que até então, esse momento, nós não tínhamos acesso, que é da resposta da advogada. Olha lá, ela coloca o e-mail e coloca, essa foi a resposta, né? Porque ele tá ali, ó, no e-mail, contratei uma advogada em Portugal para tratar da regulação das responsabilidades parentais dos nossos filhos. E ela, de fato, respondeu lá em cima, ó, eu lamento pelos nossos filhos, segura enviada pelo iPhone dela, do celular. Então, essa resposta foi dada e o Pedro Scooby que não se atentou pelo e-mail que foi respondido. Dito isso, continua. Então liga às 4h30 daqui, ou às 3h30, à 1h30 daí. Combinado, me liga às 5h da tarde daí. E ele segue, você vai querer conversar comigo? Ele pergunta, né? Ou não. E ela responde, é o que estou fazendo agora, quero saber quando entra o resto do dinheiro que falta das contas das crianças, quero falar com os meus filhos e só. Ele pergunta se pode ligar, ela responde que não, que quer agora tudo por escrito, que não tem mais papo fofo com ele, que não vai, que a festinha dele acabou, que agora é tudo por escrito, que todo mundo vai saber quem é o Pedro Scooby e o que ele permite, o quão miserável e ingrato ele é. E ele responde que quer deixar tudo muito bem esclarecido, exatamente isso que eu quero, deixar tudo formalizado. Aí vem aquela parte que ela fala que ele dá moletom de patrocinador para mendigo, né, que ele faz vídeo pagando comida para pedinte, que se nega a pagar o skate do filho. E ele responde que é uma questão que está sendo resolvida no e-mail e que ela mentiu no vídeo, que é aquele vídeo de 10 minutos que ela publicou, certo? Segue com eles conversando ali nas redes sociais, ela pede para ele pagar a parte dele, que ele tem que pagar, senão vou continuar cobrando onde você responde e onde surte efeito. Vai vendo que você tá plantando, tua colheita vai ser amarga. E aí ele responde essa parte que ele justamente falou do dia 8, ó. Luana, a pensão pode ser paga até o dia 8 de janeiro, no caso 8 de cada mês. Eu tinha depositado aquele valor, mas como estava escrito no e-mail, eu estava aberto à conversa. Quando ele fala isso, me dá a entender que, de fato, existe uma alteração de valor. Porque ele fala, ó, pensão pode ser paga até o dia 8 de janeiro, no caso 8 de cada mês. Eu tinha depositado aquele valor, mas como estava escrito no e-mail, eu estava aberto a conversar justamente sobre o valor que seria depositado. É que tem uma mudança Eu aí, acho parece. que ele está querendo rever o valor que estava Justamente. estabelecido, então ele pagou o que ele acredita ser justo Isso. e quer que ela converse com a advogada Por para que e-mail. eles descubram legalmente o que é justo ou não. E é o que ele fala, ó, você me atacou sem esperar uma conversa e foi nos meus patrocinadores. Que quando ele fala isso, também deixa claro que foi de fato algo que mexeu com ele. Mexeu com ele, né? claro, né? Não
também não tem como, né? Mentiroso, te passei a conta e você está questionando, quer que eu te explique o que para pagar? Quero que você converse com minha advogada. Resolve logo isso, senão vai ser cobrado, disse Luana Piovani. Eles seguem numa discussão, que foi o que a gente continuou vendo. Ela fala para ele pagar o que deve, chama ele de responsável, senão ele vai pro bunker, como ela usou o termo ali. E aí ele fala, eu pago até porque até agora tínhamos a guarda compartilhada e as crianças ainda não foram para você, que é esse período que as crianças estão com ele. No fim das contas, gente, no final da conversa, ele fala, minha advogada vai entrar em contato com você hoje. E ela responde, deseja sorte para ela. E assim se encerrou essa conversa com prints nas redes sociais. O Pedro Scooby, para além dessas questões que ele foi mostrando nessa conversa na íntegra, ele continuou falando, gente. Ele falou o seguinte, guarda dos filhos. Eu não pedi a guarda das crianças, eu pedi para que eles passassem o ano de 2023 no Brasil, com a possibilidade da mãe estar com eles sempre que quiser. Além das crianças, também terem tempo de ficar com a irmã que acabou de nascer. Minha mudança para o Brasil não é definitiva, ficarei no país aproximadamente de 6 a 12 meses. Tentei por muitos anos viver em paz com a Luana, mas ela sempre preferiu tratar a vida dos nossos filhos publicamente como uma novela através da internet. Minha intenção é resolver tudo legalmente e poder preservar a privacidade dos meus filhos vivendo em paz. Eu acho que aí está a parte mais importante, porque ele fala das crianças ficarem um ano aqui no Brasil com ele, para conhecer a irmãzinha melhor, que eu acho uma brisa total a partir do momento que você pensa que essas crianças estão estudando lá em Portugal. Ele já tem uma vida... Então me passa sempre aquilo, assim, a impressão de que ele não teve uma vida regrada, não foi criado assim. Ele foi criado no surf e a escola que se danasse. Me dá essa impressão. É difícil mudar a rotina, né, das crianças. É fundamental. A Luana chegou a dizer num trecho do vídeo, gente, eu acho isso bem problemático, que ele falou assim, por que você não tira da escola e coloca homeschooling? Isso. Gente, não é assim. Não funciona assim, tira da escola. O que é isso, tira da escola? De 6 a 12 meses, então matricula aqui, de repente são só 6 meses. Ou perde um ano pra ele, não significa nada a criança aquela vida perder um ano de circo, né? De família de circo. Na verdade, é uma vida que ele não valoriza. E ele deixou isso muito claro, a gente vai ler sobre isso também, porque ele falou sobre isso. Ele não tem a mesma relação com a questão de estudo e a educação das crianças que a Luana tem. Nesse sentido, gente, eu sou muito a favor da Luana Piovani, porque não tem o que questionar. Vai tirar a criança da escola? Não existe isso, tirar a criança da escola. Né? Existem situações, ocasiões específicas que não é o caso deles, não se enquadra. Então eu acho muito vida boa de Scooby de ser, querer levar a vida assim pra criança, passa sendo isso que não é gente, assim que funciona. Com relação à mãe solo, ele também colocou, mãe solo, eu sempre exerci as minhas funções como pai, nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo, não faz sentido a mãe dele se dizer mãe solo. Isso quem tem que dizer é a própria Luana Piovani, eu não acho que cabe a ele exatamente ter esse tipo de narrativa. Luana até o momento não se manifestou com relação a essa fala, também é importante falar, tá? Agora sim, que é a parte que você falou, Leão, paternidade e educação, que ele falou sobre. Luana teve uma criação, eu tive outra. Temos personalidades e visões de mundo diferentes. Eu fui salvo pelo esporte, para mim foi a principal educação que tive e acredito que através do esporte os meus filhos e qualquer ser humano pode aprender muito sobre a vida em vários aspectos. Até aí eu concordo, mas uma coisa não elimina a outra. Exato. Caminham juntas, né? Uma coisa não elimina especialmente a outra. porque os filhos têm a oportunidade do não ensino. é regra, né? Ele é uma exceção. E nós estamos falando Ele é um não de campeão, adultos que têm a opção de fazer uma faculdade ou uma pós-graduação. Nós estamos falando de um ensino básico. Que é a situação dessas crianças. Então não faz sentido nenhum. Eu também incentivo meus filhos a buscarem os sonhos deles e isso não quer dizer que eu não me preocupo com a educação que eles precisam ter. Não é o que se demonstra, Scooby. Temos maneiras diferentes de pensar e por isso estamos separados. Eu respeito as escolhas da Luana. E também ele tenta justificar depois a história do Ano Novo, que foi muito criticado, né? Que a filha tá na UTI e eles estavam lá comemorando, estourando champanhe. E ele falou o seguinte, como eu já tinha explicado nos stories, recebi uma festa surpresa da minha família quando cheguei em casa do hospital. A UTI, infelizmente, já estava fechada, então não podíamos ficar no hospital com a Aurora. Quando cheguei em casa, recebi uma surpresa
da família. Reforço que espero resolver tudo isso da melhor forma possível, amigável e legalmente, encerra Pedro Scooby. E é uma novela, hein, gente? E é uma novela. Essa história da festa, até dá para entender. De repente, ele pode ter acontecido isso. Ele chegou, tinha os pais dela, né? Foi uma festa surpresa, né? Fizeram uma festa De Ano surpresa. Novo. Ele não tem como se negar a participar e tal, né? Agora, se você pensar do lado da mãe, da menina da Cíntia, é meio, eu não sei como, eu me coloco como lugar dela. Eu não deixaria minha filha no hospital e se deixasse, eu ia ficar o tempo inteiro preocupadíssima, né? Sabe o que eu acho, Leão, nessa questão específica? O que eu sinto dessa história toda, eu acho que é um paralelo a se fazer. História de Luana, Pedro Scooby, Cíntia Dicker, o que eu sinto? As cobranças, infelizmente, elas são mais direcionadas a Luana Piovani e a Cíntia Dicker. Então, se a Cíntia Dicker saiu da UTI, ela recebeu alta e foi para casa A mulher e estava ali numa situação de ter um momento que fosse 1 hora de poder espairecer, quem vai ser cobrada vai ser ela, não vai ser o Scooby, né? Porque ela é a mãe. Então, é ela que vai ser cobrada de como você que não está numa situação de preocupação. É claro que ela está preocupada, gente. Não é porque ela parou para jantar ou brindar um champanhe que ela não está preocupada com a filha. Eu acho muito... É uma leitura muito rasa você imaginar isso de uma pessoa, sabe? Claro. Como se ela não estivesse preocupada. É claro que ela está preocupada. Então, assim, e com relação a Luana Piovani, o que me incomoda nisso tudo é porque o Leão também é uma pessoa que acompanha essa história de Pedro Scooby e Luana Piovani desde que eles separaram. O funcionamento dos dois é muito nesse sentido mesmo, de quando Scooby não responde, Luana vai para as redes sociais e aparentemente isso dá efeito. No sentido de que a partir do momento que ela reclama, ele toma uma atitude perante ao que ela está reclamando. Esse é o funcionamento do ex-casal há muitos e muitos anos. Só que agora tá no limite da coisa, no sentido de passar mesmo, né, do limite. Então, o que porque acontece? agora envolve filhos e tal, é uma coisa mais complicada. Mas quando ele fala nessa situação de tentar resolver isso de uma forma mais amigável, né, mais civilizada, eu acho que é até certo ponto, no sentido de que quem desligou o telefone na cara da Luana Piovani, quando ela foi tentar conversar sobre os celulares, foi ele. Então, ele tirar a parte dele no sentido de eu sempre tento e ela que não responde, não acho que é o correto. É claro que a Luana Piovani não é uma pessoa fácil de lidar. Não estou falando o contrário. Sim, eu ia dizer isso. Eu acho que há erros dos dois lados nessa eu acho história. que é assim, e o maior erro de todos, na minha opinião, é a exposição. Eu acho assim, ela é a própria guerra, né? Ela está sempre em guerra. Não só com ele, né? Ela está em guerra com o mundo, né? Ela vive assim, né? É o jeito de ser dela. E ele é de boa, mas é um de boa demais. É o oposto, é paz demais. E não existe não isso, existe. gente. Não dá. O mundo tá aí exatamente. acontecendo. Não dá pra você tratar a educação dos seus filhos no sentido de, dá pra ser tudo tranquilo. Eu acho interessante esse momento de envolver agora um juiz, né? Eu Porque acho agora também. a gente vai conseguir, sim, defender as crianças Concordo. da melhor forma possível, né? Que afinal Com estamos falando de isenção. crianças, né? Exato. Crianças. Não o pai ou a mãe decidindo com o seu olhar, né? Mas alguém legalmente escolhendo o que é melhor para essas crianças. Sim. E você sabe que mais uma pessoa decidiu palpitar. Ah, foi? Porque nessa hora... todo mundo palpita, Todo né? mundo palpita. Por que essa palpitamos pessoa não... diariamente. Ela abriu para isso, né? É, Ela porque gostou essa das pessoa- bandejas. exposição. Só né, Léo? que essa opinião foi tão lamentável. Ai, Deus. Monique Evas decidiu se manifestar nas redes sociais falando dessa história da Luana Piovani. E pelo visto, ela não conseguiu interpretar bem o texto. Faltou um pouco de leitura aí, um pouco de visão, interpretação. Porque ela entendeu, gente, como se a Luana Piovani estivesse pedindo pro Pedro Scooby sustentar 100% da vida dela e dos filhos. Ah, entendi. E não que era metade, como Luana falou no próprio vídeo. Nossa, e como a 50%. Luana explicou, né? Ele explicou e Então, explicou, né? E aí, a dona Monique Evans começou a falar um monte lá no Twitter dela. Coloca aí pra gente ver, por favor. Que ela ficou irritada, falou que não aguenta essas mulheres que querem ser sustentadas por ex-marido. Olha lá, adoro a Piovani, mas acho desnecessária essa exposição toda. Acho um absurdo mulher que vive com a pensão do marido. Ai, é tanto... Ai, meu Deus do céu, dá até agonia falar isso. Nunca precisei de homem para me pagar nada. Na hora de ser feminista, querer direitos iguais, mas por que o homem tem que bancar? Com relação aos filhos, acho que podemos dividir, coisa que nunca fiz. Criei os meus filhos sozinha.
Que pena. Eu falo isso realmente com que pena mesmo. Porque não é o certo. A responsabilidade é dos dois. É né? dos dois. Até porque a criança precisa da presença do pai, ainda que sejam separados, né? É importante manter essa boa relação com o pai. Né? E a criança precisa ter o básico. O básico então, assim, nesse sentido, eu achei que foi péssimo. Acho que a fala dela não foi uma fala... Não ajudou em nada. Que ajudou em nada. Eu acho que, na verdade, ela é desrespeitosa com muitas mulheres, inclusive com muitas mães solos, sabe? Eu não acho que é uma influência boa e ela tem uma voz, ela tem uma coisa potência. de rivalidade de mulher com mulher. Que sabe? também é uma coisa que não tem que existir Tem que mais. existir. Pelo amor de E Deus. falta compreensão de texto mesmo, É. foi o que você começou dizendo. Não faz porque sentido. ela divide exatamente como ela sugere que deve ser feito, né? Ela não tá falando que ela quer que o Pedro Scooby sustente Há ela, uma divisão. Não banque entendeu ela. nada. Não tem nada a ver disso. Aí uma outra pessoa decidiu se manifestar, e nesse caso defendendo Luana Piovani, justamente desse comentário infeliz de Monique Evans. Mayra Card. Mayra Card, que já teve treta com Luana Piovani durante o BBB do ano passado, que as duas brigaram feio. Ela, dessa vez, gente, ela entendeu a questão da Piovani e foi justamente rebater Monique Evans. Coloca aí na tela pra gente ver, por favor. Ela disse o seguinte: que loucura, minha senhora! A Luana Piovani quer os direitos iguais. Ela está exigindo que ele pague a metade, que é a parte que ele deve. Que triste a senhora dizer que ela está sendo sustentada, é um absurdo. E dizer que ela falou demais ou mais do que devia, qualquer outra pessoa que nunca falou muito até pode falar com relação a isso, né? Mas eu e a senhora não podemos, né? E de fato as duas já falaram muito. Pois eu acho que temos idade bastante para saber que já falamos muito nessa vida também. Então, o que eu acho mesmo é que não devemos nos meter nisso, a gente só assiste e aprende o que precisa aprender sem brincar de Deus e tentar dar lição de moral que não estamos podendo, disse Mayra Card. Achei que ela foi Bela resposta, sincera, Eu achei sincerona ótimo mesmo, também. né? Sim. Eu achei que foi direto e reto, educada. E não se eximiu também, né? Disse, eu também falo também muito, falo. né? Assim como a senhora. É aquela coisa de casa de ferreiro espeta de pau, né? Então, se você for falar do outro, olha um pouco pra você Sim, que vale sim. a pena, né? É. Então, nesse sentido, eu acho que ela foi muito coerente. E ela está vivendo esse momento parecido, né? Em momentos diferentes, no sentido do... Aparentemente, ela e o Arthur têm uma boa relação. Então, e ela tá lidando, eles estão lidando bem com isso. Eles estão lidando bem, de aparentemente, fato. né? E também é uma separação que envolve filhos, logo Isso. também envolve pensão. Exato. E a Mayra Card sempre defende muito isso e o Arthur também. Eu acho que nesse sentido, os dois são muito maduros. Eu sei que existem pontos dos dois que, sim, todo mundo critica, etc. Mas nessa questão, eu acho que eles estão muito maduros porque eles foram até no cruzeiro com a criança, né, com a filhinha deles. Falaram, gente, vocês querem o quê? Que ela não Isso tem essa é que é experiência? importante. Não, é fantástico, isso é Quer fantástico. tirar isso dela porque Eu nós sou não filha de estamos pais juntos. separados e desde muito nova eu convivo com os dois. E eu convivo com os dois juntos, até hoje. Que ótimo. Então, assim, é o melhor possível para uma criança. Claro que nem sempre é possível, né? Cada família é uma família, não tem como a gente comparar. Mas é algo tão positivo que não tem como, né? A gente não aplaudir exatamente. uma atitude como Em essa. casa também a gente tem essa questão lá com a minha netinha e eu fico sempre insistindo de que os dois têm que estar juntos na criação dela, né? Apesar da minha filha ter outro marido hoje, que também é um encanto e cuida muito da minha neta, mas eu acho importante o pai, né, biológico, estar ali junto e tal. Então eu acho que essas coisas têm que ser muito pensadas E aquilo no de cada sentido caso da é um criança. caso mesmo, né? Sim, Como você acabou de falar. Porque nesse sentido, por exemplo, já que estamos falando um pouco do nosso... Da nossa casa, né? A minha relação é justamente oposta. Minha mãe é mãe solo mesmo, né? E ela foi daquelas que tinha que brigar pra ter R$200 de pensão. E se tinha, e olhe lá, tinha que basicamente implorar para ter R$200 e ainda era uma coisa assim, não, mas já tá ajudando muito. Então a minha história é muito mais parecida no sentido do caos, né, da paternidade. Então eu entendo muito mais, eu até falei isso nas minhas redes sociais, eu consigo entender mais esse discurso da Piovani nesse sentido, porque eu acabo, de certa forma, tendo um espelho, né? Isso, Aquela claro. coisa de quando a gente pega o gatilho, o famoso gatilho. Então eu consigo entender nesse sentido da coisa. Mas a prioridade, gente, tem que ser as crianças, que elas consigam manter a qualidade de vida delas, continuem estudando, porque a vida não é um oba-oba. Infelizmente, não é esse oba-oba. E nem todo mundo é o bambambam no surf como ele é. Exato. Então, Não é assim. E cada um tem o seu caminho, né? Claro.
Mas enfim, seguindo em frente, Léo, agora é Vamos. contigo. Então, Seguindo, falando em vamos respirar. maturidade, Zilu Godoy posta foto com música de Zezé de Camargo e a web reagiu também. Provocação. Zilu Godoy voltou a causar em sua rede social ao publicar um clique com a música Marcas do que se foi. Marcas do que se foi, na dupla Zezé de Camargo e Luciano. Bastou isso para que os seguidores da influenciadora criticassem a escolha da senhora, né? Já outros entenderam que foi uma provocação ao ex-marido, né? Pois sou muito sua fã, disse uma, mas juro que às vezes não consigo te entender. Que música é essa, linda? Não tinha outra, não? A música só é uma provocação, gente. Não precisava dessa música. Zilu, amada, esquece o que passou. E é vida nova, você é mais. Foram alguns comentários dos seguidores. Vamos ver a foto que foi publicada pela Zilu com o trecho da música. Vamos lá. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Olha, Fazendo Advogada do Diabo é uma música que cabe realmente para o ano que está nascendo. Mas não tem como não pensar num duplo sentido, né? É inevitável. Só me veio aquele comercial de antigamente, assim, desapega. Tem outras inevitável. músicas, né? Exato. E outras que estavam viralizadas, inclusive, que dava pra ter escolhido. Existe um vasto repertório Tem possível várias para colocar, né, no ano novo. Mas um Mas beijo ela para foi Zilu. nessa. Um beijo, E que ela consiga se E desapegar. tomara né? que ela esteja rindo, né? Sim. Tomara. É, que ela não se estresse por isso. Exatamente, Por favor. pelo Nem amor vale de a Deus, pena. né? Nem vale a pena. Bom, nos encontramos daqui a pouquinho. Já. Já. Temos picadinho de forno cremoso. Ai, O que Elivardo delícia. trouxe essa receita pra gente. Olha a aparência, Olha tá? isso. Muito E a apetitosa. quantidade de queijo, né, que teremos nesse picadinho. Gratinado, cremoso. Eu sou fã de carteirinha de picadinho. Adoro. Aguento. Já, hein?